Meu coração, um texto muito conhecido, mas como dizia o pastor Marcos Feliciano em uma aula que eu tive o privilégio de assistir com ele, disse: não diga que a palavra de Deus é simples, porque a palavra de Deus carrega o próprio Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Enquanto a amada igreja está procurando o que o evangelista escreveu. Eu gosto muito de Marcos, gente, porque ele é um dos evangelistas mais... ele não escreve só com palavras, ele escreve com sentimentos. Ele escreve com uma caneta diferenciada. Então, se você quer entender um pouquinho mais dos sentimentos, enquanto um discípulo de Jesus descreve um milagre, leia o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 5. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, fala: eu também, porque eu vou ler aqui também. E para nós ganharmos tempo, amada igreja, está... vai dar para projetar? A versão atualizada, corrigida, ARA, por favor. Revista e atualizado. A partir do versículo de número 25, por gentileza. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Vou ler só esse primeiro texto aqui, depois nós vamos caminhando juntos na palavra de Deus. E pensando a respeito do Dia Internacional da Mulher, a gente fala sempre Dia da Mulher, Dia dos Pais, Dia do Ser Humano. Todos os dias nós temos que celebrar a vida. E eu estava pensando acerca do privilégio da dádiva, e eu já quero dizer, amada igreja, que no momento de crises e dores emocionais que eu vivi na vida, eu falei assim: Deus, por que o Senhor me fez nascer mulher? Eu preferia ter nascido homem. Sabe aquele dia de crise? Não, é só eu que tenho crise, né? Você não tem, né? Você é o alecrim dourado, você não tem crise, só eu. Mas no dia da sua crise, no dia que você fala assim: meu Deus, ó dia, ó céu, ó vida. E depois os anos se passaram, quando o Senhor começou a sarar as minhas feridas. E eu quero dizer uma coisa para você: essa história bíblica, eu só ministro no lugar onde eu me sinto confortável, porque normalmente, sempre quando eu ministro essa palavra, eu sou muito mexida nas minhas emoções. O céu sempre faz algo dentro de mim, e eu quero crer nessa noite que a sua dor, o que está sangrando na sua vida, vai ser estancada. Aleluia. Assim como eu já sangrei tanto. Quando eu penso no nome da mulher, a regra da primeira menção fala que o Senhor Deus fez a mulher, e o termo no hebraico é Ishá, e homem é Ish, mas Ishá, mulher, ajudador, auxiliador. Mas eu também gosto muito do que diz Gênesis 2, quando fala que a mulher também é Ezer Kenegdo. E você sabia que o nome Ezer também está inserido em alguns atributos que o próprio Deus faz como protetor? Então nós mulheres, esquece esse discurso de que mulher, o sexo sufragente, aonde? Se nós fomos feitos da costela do homem. De onde que a sociedade, algumas pessoas falam isso? Não, nós somos mulheres, e Deus nos criou com habilidade. Nós somos formadas do lado. Tem um monte de teólogo que fica brigando, não sei o que. Gente, eu prefiro a linha mais tradicional. Então sim, e você homem nessa noite, não fica chateado não. Queria tanto que você pregasse outra coisa, porque você não prega de Davi, pastor. Davi eu vou deixar para o pastor pregar, outro culto, amém? O pastor prega muito bem sobre Davi. Mas hoje, nos permita, nós mulheres, falarmos um pouquinho. E eu honestamente, eu não ia falar sobre isso, mas talvez você vai dizer assim: meu Deus, por que você vai falar isso no culto? Você nem médica, não é? Mas eu quero, para poder dizer
a respeito da nossa personagem nessa noite. E para você entender um pouquinho o coração da sua mulher. E para você, mulher que está aqui nessa noite, se entender um pouquinho também. Amém? E o que você vai falar, pastora Eliane? Eu quero falar um pouquinho sobre os ciclos hormonais. Porque eu não sei se você sabe, nós mulheres, nós temos batalha espiritual, nós temos batalha hormonal e nós temos batalha emocional. Tá bom para vocês? Agora, enquanto a mulher parece uma lua cheia de fase, uma hora está minguante, outra hora está crescente, outra hora está, meu Deus, cheia. O homem está uma benção, ele está pleno, ele é igual o sol. É sol, acabou. Você, esposa, aproveita um pouquinho que você está aí perto do seu esposo e fala assim: tu é sol, homem. Agora aproveita. Fala assim: eu sou igual a lua. Fala, cheinha de fases. Eita, meu Deus, não sei qual que é a fase que a tua querida está hoje. Tomara que esteja numa fase boa. Se vazar os meus áudios com a pastora Milena, né, pastora Milena? Meu Deus, os nossos áudios. Pensa, a flutuação hormonal. Eu e a pastora Kelly, a gente estava com dificuldade de definir a data. Mas eu, né? Tá bom, pastora, conversa com a pastora Milena. Pastora, eu vou conversar. Aí eu ia com a pastora Milena, não conseguia. Fui com a pastora Ana. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu vim dizer para você que eu não sou Mulher Maravilha, não sou de plástico. Eu tenho emoções e Jesus criou a mim e a você. E as nossas emoções, elas não foram criadas pelo diabo. Os nossos sentimentos, eles não foram criados para serem utilizados pelo diabo. Quando Deus nos formou, quando Deus nos criou, foi ideia dele nos constituir na nossa humanidade, na nossa inteireza. Foi ideia dele que nós fôssemos seres emocionais, seres dotados de capacidade de sentir, de pensar, de escolher, de raciocinar, de decidir. Porque o verdadeiro amor de Deus, ele não se constitui na manipulação. Deus não nos criou para sermos robotizados e nem manipulados. Isso é a ideia do diabo, que nem legalidade para estar no mundo ele tem. Quem tem legalidade para estar aqui nessa terra sou eu e você. O diabo é ilegal, ele é ilegítimo. O nosso Criador nos criou para o louvor da sua glória. Não nos criou para nos manipular. Ele nos criou para nos fazer sua imagem, a coroa da sua criação. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. E essa é a verdadeira origem do amor. Esqueci de cumprimentar vocês que estão em casa, gente. Deus abençoe, tá? Desculpa. Beijo no coração de vocês. Estou perdoada 70 vezes 7, né? Amém. Glória a Deus. Gente, eu só sei ser eu, tá? Não sei ser um personagem. Do jeito que eu sou aqui no meu privado. É claro que tem coisa que a gente sabe ser discreta, né, pastora Ariane? Eu aprendo tanto com as pastoras aqui. Umas são mais discretas, outras são mais quietinhas, outras, né? Meu Deus do céu, graças a Deus. Assim que Deus nos criou, para o louvor da sua glória. E Ele não nos manipula, porque o amor dEle deixa você escolher o que você quer e para onde você vai. Mas o amor dele também nos mostra o caminho. O amor dele também nos mostra a direção. O amor dele se revela. O amor dele é escancarado. O amor dele é extravagante. E quando eu olho para esse texto bíblico, eu vejo o amor extravagante de Jesus. E para complementar, eu falei que ia falar de fases. Não sei que fase que a tua querida está hoje. Tomara que ela esteja numa fase boa, para dar tudo certo na hora que você chegar em casa. Bom? Mas a mulher tem a fase da menstrual. É o início do ciclo. Eu vou falar bem breve. No corpo, algumas coisas você já sabe que acontece. A queda acentuada de estrogênio, progesterona, sangramento, cólica, dor, cansaço. Sistema imunológico pode ficar um pouco mais sensível. A energia fica mais baixa. E no emocional, maior introspecção, necessidade de recolhimento e descanso. Sensibilidade emocional aflorada.
Meu Deus do céu, já tem gente rindo aqui, olhando para a mulher do lado. Meu Deus do céu. Está revelando a sua esposa aí, né, irmão? Ela está nessa fase hoje. Aleluia, abençoa a vida dela. Entenda ela, porque você, homem, não passa por essa fase. Ah, glória a Deus. Eu vi um videozinho, gente, esses vídeos, esse povo tem os vídeos, né? Só misericórdia. A simulação das dores de parto em um homem. Eu só via homem chorando, homem gemendo. Quem viu esse videozinho, gente? Meu Deus do céu. Toma conta, Jesus. E no aspecto emocional? Já disse algumas coisas aqui. Sensibilidade emocional maior. Algumas mulheres sentem mais tristeza, reflexão profunda. E eu não vou falar da fase folicular, que também é uma fase importante, nem da fase ovulatória para nós ganharmos tempo, nem da fase lútea. Eu quero ficar nessa fase aqui, porque é nessa fase que a nossa personagem se encontrava, e ela não saía dessa fase, ela sangrava. A dor era o nome dela, ela não tem o nome dela na Bíblia, mas até hoje o nome dela é falado como a mulher do fluxo de sangue. Levítico vai dizer que sangue é vida. E eu me maravilho na palavra do Senhor, porque eu estava falando agora um pouquinho sobre Adão e Eva. Quando nós fomos formadas, o Senhor fez cair um pesado sono em Adão, e nós fomos extraídas e criadas de uma forma tão maravilhosa. Adão veio do barro, e nós viemos de algo que já existia. E é por isso que nenhuma mulher, eu já quero aproveitar para as minhas irmãs, minhas queridas que estão aqui, nenhuma mulher consegue ser e estar completa se ela não estiver próxima, ao lado, servindo, amando, cuidando. Já viu essas mulheres que não servem, não falam, não têm postura, são estéreis, são mulheres secas, são mulheres vazias, são mulheres doentes emocionalmente. Toda mulher nasceu carregada pelo céu, de uma habilidade tão linda. Mas eu preciso dizer para você, mulher, nessa noite, Deus te fez para estar ao lado de. Amém? Não tem autossuficiência que vai resolver, porque isso é feminismo. Eu não quero entrar nessa seara. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Jesus, ele tinha acabado de sair. Ele tinha acabado de expulsar demônios lá do outro lado daquele gadareno. Agora ele atravessa, vem de barco e vai para Cafarnaum, um lugar onde Jesus havia estabelecido seu ministério. Ele mudou de Nazaré e foi para Cafarnaum, e ali ele tinha feito muitos milagres. E a Bíblia vai dizer que a nossa personagem aqui, que há 12 anos ela estava sofrendo. Interessante que Jesus não foi chamado para ir lá curar a mulher do fluxo de sangue. Ele foi recebido por Jairo, o príncipe da sinagoga. E quando ele foi recebido por Jairo, ele diz: olha, vamos lá na minha casa, porque a minha filha, ela está muito doente. E sabe quantos anos a menina tinha? 12 anos. Quem já leu a história, deixa eu só entender. Quem aqui já ouviu ou leu a história da mulher do fluxo de sangue? Por favor, levante a sua mão. Obrigada. Quem nunca ouviu essa história bíblica, levante a mão. Amém. Graças a Deus, assim eu posso ganhar tempo e não ter que contextualizar toda a história, se bem que eu gosto muito disso. Uma mulher doente, um ciclo interminável, uma dor interminável. Ela estava no estado de pobreza, porque a dor dela, ela tinha 3 tipos de sangramento e hemorragia. Ah não, Eliane, era só essa fase aqui, ela só tinha um sangramento físico. Não, ela sangrava no seu corpo, porque quando ela olhava para o seu corpo, ela entrava em contato com a sua dor, e nada resolvia. Nem os médicos resolveram, nem o dinheiro que ela tinha. Tudo que ela tinha, ela investiu para que a sua vida fosse sarada. Aconteceu que ela passou por isso. E também eu já quero trazer uma aplicação. Aconteceu que você também tem vivido alguns processos. E essa hemorragia era física, mas eu quero mostrar para você que ela sofria de uma outra hemorragia. Ela sofria de uma hemorragia na sua alma. Porque toda mulher que ficava no seu ciclo, ela não poderia estar inserida na sociedade, inserida na igreja, inserida na família.
ela era privada de abraço, ela era privada de amor, ela era privada de afeto, ela era privada de estar em comunhão. A Bíblia não diz que ela era casada ou tinha filhos, mas também não diz, sem nenhum pretexto para heresia, se ela tinha os seus familiares, ela estava privada de amor. Então a alma daquela mulher também era hemorrágica. O pastor estava ministrando aqui na sexta-feira e ele falou sobre culpa, Isaías 54, e vergonha, perdão, ele falou sobre vergonha. Vergonha por tudo que a mulher de Isaías 54, que representa Israel, que representa a igreja do Senhor Jesus na atualidade. E eu já quero aproveitar e dizer algo para você que o céu mandou te dizer nessa noite. O Senhor vai paralisar, vai estancar o que está sangrando na sua vida. E isso é para você, homem, ficar confortável. Falar, ai meu Deus, está falando de regra, de ciclo. Eu sou homem. Sim, homem que está aqui nessa noite. Mas a sua alma também tem sangrado. Tem sangrado pela incapacidade de gerar resultado. E isso te faz sangrar. Tem sangrado pela incapacidade de cuidar a sua casa, provendo como você gostaria de prover. Tem sangrado pela incapacidade de cuidar os seus filhos como você gostaria de cuidar. Isso também é um sangramento. E qual é o terceiro sangramento que havia nela? Essa ferida quem causou foi a religião, que impedia que ela estivesse inserida no lugar de comunhão, de graça e de misericórdia. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, a igreja do Senhor Jesus, ela não é uma instituição apenas que tem um CNPJ, isso é importante e nós temos. A igreja do Senhor Jesus é o corpo vivo de Cristo na terra. E se o cabeça é são, o corpo também vai ter que ser são. Então o cabeça que é Cristo, em Cristo não há doença, em Cristo não há sangramento. Então nesse corpo que sou eu e você, nessa noite não vai ter doença, vai haver cura. Aleluia. Privada, destituída, afastada, bloqueada, impedida. Humilhação. E se eu for falar, Eliane, tem mais alguns sangramentos que aquela mulher passava? Sim. Se eu não falar um pouquinho como terapeuta, gente, oh meu Deus, Deus me deu reconhecimento para quê? Eu tenho certeza que se viesse um irmão pescador aqui pregar aqui nesse altar, ele ia dar um jeito de falar de peixe. Porque Deus nos usa naquilo que é familiar para mim, para você. Uma adoradora ia colocar música na pregação. Alguém da contabilidade ia colocar cálculo na pregação. Glória a Deus, você não precisa buscar um estereótipo. O Senhor está procurando os originais. O Senhor só tem encontro com aquele e com aquela que é real, é de verdade, é gente, é carne e osso. Meu Deus, olha, eu fico imaginando Jesus descendo naquele barco, indo com Jairo agora para curar a filha de Jairo. E no caminho, a Bíblia não diz que Jesus deu uma atrasadinha nos passos dele, mas digo eu, ela estava, a mulher que a Bíblia descreve, ela estava fraca, ela sangrava muito, ela estava doente, e agora ela junta a força de onde, sabe mulher, quando você junta a força, você não sabe de onde, a gente sabe de onde que vem, do céu. Está sangrando, está sofrendo, está passando perrengue, está passando luta, e vem aquela força, aquela unção, aquela graça, que a gente não sabe explicar. É essa força, é essa graça que vai encontrar teu coração nessa noite. Aleluia, glória a Jesus. Sabe, e no caminho, e eu quero, enquanto eu estava estudando essa palavra por uma outra perspectiva, eu falei assim, quando ela ouviu falar de Jesus, eu fiquei pensando assim, olha aí, eu não sei como que é você quando você lê a Bíblia. Então, Espírito Santo, quem contou para ela? Aqui não está falando, né? Versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, quando ouviu falar de Jesus,
Será que ela ouviu falar de Jesus lá no consultório médico? Quem é que da área da saúde aí? Levante a mão. Enfermeiro, enfermeira. Será que foi um auxiliar do médico? Porque ela gastava muito com o médico. Quem será que contou para ela de Jesus? Fala para quem está ao seu lado, diga assim: quem será que contou de Jesus para ela? Que ela ouviu falar. Eu fiquei perguntando, bom, aqui não está falando não, mas assim, ela ia no médico, ela não podia ir em muitos lugares, ela não podia tocar em ninguém, ela não podia ser tocada, cerimonialmente impura, imunda. Será que algum dia, aí fiquei pensando por favor, não é o que a Bíblia está dizendo, tá? Eu fiquei pensando isso. Eu falei, meu Deus, imagino que talvez algum dia ela tenha caído no chão e alguém, não sabendo do que ela estava passando, tentou levantá-la e ficou com misericórdia. Mas pelos trajes daquela mulher, dificilmente alguém a tocaria. Descartei isso. Alguém falou de Jesus para aquela mulher que sangrava. De repente você está aqui nessa noite, você não é o homem que sangra, e não é a mulher que sangra em alguma área da sua vida, mas você é esse anônimo, ou essa anônima aqui, que vai falar para alguém que está sangrando, que vai anunciar para alguém que está sangrando, que existe um Cristo que cura, um Cristo que resgata, um Cristo que levanta, um Cristo que cura. Meu Deus! Aleluia. Quem contou para aquela mulher que Jesus fazia sinais, prodígios e maravilhas? Quem sabe você está aqui nessa noite dizendo: o que eu vim fazer aqui nessa igreja? Que coisa estranha, umas coisas que eu não estou entendendo. Aleluia. Foi Jesus que te trouxe aqui. Ele quer mudar o rumo da sua vida, o rumo da sua história. Ele quer mudar a sua rota, a sua trajetória. Sabe qual era o palco desse milagre aqui? Não era uma sinagoga, não era uma cruzada evangelística, mas era um lugar onde tinha uma multidão de enfermos, de doentes, de pessoas que queriam pegar em Jesus, queriam estar perto de Jesus. E hoje a igreja de Cristo Jesus, nós, igreja do Senhor Jesus, somos os representantes, as representantes, os embaixadores, as embaixadoras dele, aqui nessa terra. Aleluia. Cristo não está aqui mais fisicamente, Ele é um Espírito, mas a sua igreja está aqui, o seu corpo místico e vivo está aqui. Sou eu, é você. Então pessoas têm que chegar e tocar na sua vida, têm que desejar extrair alguma coisa da sua vida, tirar alguma coisa da sua vida. Se você carrega o céu, alguém tem que desejar algo do céu na tua vida. Aleluia. A multidão queria apertar, a multidão queria pegar no cabelo, pegar em tudo. Os discípulos por ali, imagina que fazia um paredão, né? Igual o esposo da irmã Yasmin, imagina. O Tiago grandão. Mas aquela mulher ouviu falar. Eu encontro nessa mulher algumas características. Eu encontro nela fé, eu encontro nela ânimo, e eu encontro nela ousadia. Fala para quem está ao seu lado, diga assim: chega de covardia. O pastor estava pregando aqui agora, ministrando aqui agora há pouco na hora do dízimo e oferta. Tem que ter muita ousadia para obedecer uma instrução profética. Tem que ter muita ousadia para entregar aquilo que você não tem na mão daquele que tudo tem. Tem que ter muita ousadia para entregar a vida, entregar o suor, entregar uma oferta. Tem que ter ousadia para obedecer.
O evangelho a gente corre alguns riscos, mas vale a pena, sabe por quê? Aquele que cumpriu a justiça de Deus, Ele chamou o cálice mais amargo para si mesmo. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez miséria para que nós fôssemos liberados. Ele se fez doença para que nós fôssemos curados. Do lado de Adão saiu Eva, mas do lado de Jesus, quando Ele foi ferido com aquela lança, saiu a igreja de Jesus Cristo. Ele ainda não havia sangrado e morrido naquela cruz, mas o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Então o próprio amor em pessoa estava caminhando, e agora ele passa no caminho para curar a filha de Jairo. No caminho estava a nossa personagem, e ela se arrisca, e a Bíblia vai dizer que quando ela ouviu falar dessa pessoa, que a Bíblia também não diz o nome, fé gerada no coração dela. Me prova, Eliane, e eu provo. Ela disse, aleluia, estava ali, ela padecera sobre muitos cuidados, vários médicos gastaram. Quando ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás e tocou no seu manto. Preste atenção, versículo 28, porque pensava. O que ela pensava? Pensava que ela não podia receber milagre? Pensava que ela estava acabada? Pensava que ela estava arrasada? Pensava que ela ia terminar a vida sangrando? O que aquela mulher pensava? O que você e eu temos pensado vai determinar o que vai acontecer na sua vida. Pensa nessa hora agora, não pensa amanhã, não, pensa agora. Você curada, você curado, você livre, você abençoada, você transformado. Eu vou parar de sangrar, eu vou deixar de sangrar em uma área da minha vida. Troca os seus pensamentos de morte, de miséria, de adultério, de inveja, pelos pensamentos que são do alto. Enquanto ela ouvia, e então ela pensa, então fé é gerada no coração dela, então ela se move. Você ouve, o que você ouve? Coisas do alto? Então fé vai ser gerada no seu coração. Gerou fé no seu coração, então você se move. Pessoas paralisadas, pessoas que só ficam sangrando, vitimizadas. Ela podia ter pegado, olhado para as suas peças de roupa escorrendo. Ela podia ter continuado naquele lugar de dor. Ela podia ter escolhido ficar naquele lugar de dor, mesmo tendo ouvido falar daquele que poderia mudar a história dela. Ela se levanta, e eu imagino, talvez tinha uma trouxa de roupa para ela lavar suja, mas ela veste a melhor roupa que ela tinha, a veste limpa que ela ainda tinha, e ela tira a coragem, e ela extrai fé do coração que lhe sobrava, e ela se levanta e ela vai você também, vai desse jeito mesmo, vai fraca, vai fraco, vai se arrastando, vai, mas não pare, vai, mas continua, vai, mas não desista, vai assim mesmo. Vai sangrando, porque talvez hoje, porque essa palavra, eu não posso ser irresponsável de dizer que Jesus vai fazer milagre em todo mundo. Isso seria irresponsabilidade na minha vida. Mas se tiver fé no seu coração, se tiver fé no seu coração hoje, eu uno a minha fé com a fé dos ministros dessa casa, porque nessa casa tem homem e mulher de Deus, e fé vai ser gerada na tua vida. Então você vai parar de sangrar nessa noite. Aleluia. Ela ouve, ela pensa, ela sente e ela reage. Caminho das emoções. Eu ouço que é bom, eu sinto que é bom, e eu reajo de uma forma boa. Caminho do inferno. Eu ouço que é do inferno, eu sinto que é do inferno, vou reagir igual ao inferno. E quando eu digo inferno, eu estou dizendo de obras da carne, e tudo que o diabo faz que não agrada a Deus. Quem entendeu, diga amém. E ela ouve falar, e ela se arrasta. Sabe o que eu aprendo? Enquanto eu estava orando,
por esse tempo aqui, eu tive uma visão. Eu quero descrever essa visão. E eu olhava muitas pessoas, umas envergadas, encurvadas, e outras com a postura muito ereta, com um semblante de empáfia. E eu me prostrei e falei: Senhor, o que é isso? Gente, quando o Senhor me mostra alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é ver a minha vida. Senhor, quem sou eu dessa visão? A pessoa que está se humilhando ou a pessoa que está soberba? Porque a gente tem que ter isso no nosso coração, irmãos. Senhor, quem sou eu nessa visão? Tem misericórdia de mim. Fui orar, fui buscar ao Senhor. Ele disse: filha, o que essa mulher fez para tocar na orla das minhas vestes? Tem um nome engraçado, tizi, esqueci o nome, pastor. O senhor que deve saber o que é isso. É um manto que os rabinos usavam, os mestres, enfim. Era o manto que Jesus estava. Ela se curva, ela vai por entre a multidão e ela se abaixa. Tem pessoas aqui nessa noite, e aí eu entendi a visão. Você está sangrando, mas você não se curva. Você está sangrando, mas você não se humilha. Você está sangrando, mas você não pede perdão. Você está sangrando, mas você não volta atrás naquilo que você sabe que você tem que voltar atrás. Você está sangrando, mas você não obedece a palavra. Está sangrando, mas não reverencia o único Deus verdadeiro. De vez em quando você acende umas velas lá naquela imagem e você está sangrando. Decida hoje para quem você vai se reverenciar. Ela decide se reverenciar, ela decide arriscar a vida, e ela toca em Jesus, e ela se joga. É por isso que eu evito ministrar essa palavra em qualquer lugar, porque sempre o Espírito Santo faz algo em mim. Eliane, qual foi a ferida que Jesus te sarou hoje, quando você estava ministrando essa palavra? Eu vou te contar. Enquanto eu estava orando e buscando a Deus por esse tempo, e olha que a gente já é bem trabalhada na terapia e tantas coisas, mas tem coisas que às vezes o Senhor nos trata naquele momento da nossa vida, porque a gente tem tanta dor que nos falta estrutura para suportar o peso da cura e da mudança. E eu me lembrei, eu falei: bom, sangrando no corpo eu não estou, sangrando na minha alma já está bem sarada. Aí o Espírito Santo me levou em um lugar. Eu fui ministrar em uma conferência uma vez, pastora Kelly. Quando eu cheguei naquele lugar, e a gente não fala nomes nem lugares por ética, porque eu respeito a noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E quando eu cheguei naquele lugar, eu era a única mulher sentada lá naquele altar. E eu, muito humildemente, até falei assim: deixa eu sentar com as irmãs do círculo de oração, deixa eu ficar lá. Não, nosso pastor falou que a senhora tem que ficar aqui. Eu muito constrangida, mas eu obedeci, porque a gente tem que obedecer protocolo. E quando eu estava sentada lá, uma mulher sai do lateral da igreja e vai, e ela começa a vociferar com o irmão que estava sentado ao meu lado, que eu não sei dizer se ele era pastor, se ele é evangelista, que era aquilo. E uma coisa tão desagradável aconteceu naquela noite. E eu não sabia que eu ainda tinha essa dor dentro de mim. E hoje, quando eu estava preparando, eu estou orando alguns dias, mas hoje, enquanto eu estava debruçada, buscando ao Senhor, o Espírito do Senhor disse: eu estou te sarando daquele dia. Por algo que eu não causei, por algo que eu não fiz, porque assim, o diabo ele é assim, só de você existir ele já te odeia. Eu não sei pelo que você está sangrando. Louvor, por gentileza, pode subir, por favor, louvor. Igreja, por favor, se coloque de pé. Pastor, o senhor me permite orar com a igreja? Então eu vim dizer para você que nós, homens e mulheres de Deus, não somos infalíveis. E o Senhor está sarando as nossas hemorragias, de dores que nós não causamos, mas que nos fizeram.
Quem sabe você que está aqui nessa noite, sofrendo pelo sangramento de uma dor, pela injustiça de algo que você não fez, mas que fizeram com você. A Bíblia vai dizer que ela tocou, ela foi curada, porque Jesus, no meio da multidão, pergunta quem a tocou. Jesus já sabia quem havia tocado nela, mas ele fez isso para considerá-la, que a partir daquele dia, ela poderia não ser mais aquela que não poderia receber abraços, ser tocada, ser amada, ser inserida na sociedade, na família, na sinagoga. Jesus queria dizer: olha, eu arranco o seu rótulo de hemorragia hoje. Eu arranco o seu rótulo desse sangramento de rejeição. Eu arranco o seu rótulo de vergonha. Eu arranco o seu rótulo de humilhação. E eu te levanto, filha, porque Jesus, ele não queria apenas curar o corpo físico dela. Ele estancou sim a unção, o poder de Deus em manifestação pela fé daquela mulher. Ela foi curada no corpo, ela foi curada na alma, mas Jesus também curou a identidade daquela mulher. O nome dela não era mais a mulher do fluxo de sangue que gasta tudo e não tem nada, e é desse jeito e sangra dia e noite. Jesus vai dizer e olhar para ela, e ele fala: filha. E nessa noite ele te chama: filho, filha. Eu sou o Senhor que te saro, eu sou o Senhor que te perdoo, eu sou o Senhor que te levanto, eu sou o Senhor que te resgato, eu sou o Senhor que te encho, eu sou o Senhor que te mostra o caminho. Aleluia. Filha, a sua fé te curou. Vá em paz, fique livre desse sofrimento. Como diz o meu pastor, né? A gente nunca pode entregar tudo, tem que deixar um pouquinho para depois. Queria falar o perfil das pessoas que estavam na multidão e que não receberam milagre, porque um monte de gente passou por ali. Eu ia falar sobre o que significa 12 anos na vida dela e 12 anos na vida da menina, mas está tudo bem. Nossos pastores me permitiram orar. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos? Pai, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nome que é reconhecido no céu, na terra e debaixo da terra. Está aqui os meus irmãos, as minhas irmãs. Pai, primeiro eu quero te agradecer pela cura que o Senhor fez na minha alma hoje. Naquele dia, Senhor, tão difícil. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, da tua igreja, da tua noiva.